Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos estar dando continuidade, tá? Para a gente poder chegar num dos resultados muito importantes dentro da geometria de Euclides, que é o famoso Teorema de Tales, né? Que é o nosso terceiro material, tá? Antes da gente ir para o Teorema de Tales, a gente tem algumas considerações para fazer sobre os paralelogramos e o próximo teorema, né? Que a gente vai utilizar, que vai ser o chamado Teorema da Base Média, que ele é muito importante, tá? E desse teorema é que o Tales ele conseguiu empreender uma nova proposição, tá? Então, olha só, primeiramente, qual que é a definição de um paralelogramo, né? Um paralelogramo, o que que acontece? Ele é um quadrilátero que possui o par de lados opostos paralelos, tá? Então, ó, AD é paralelo a BC e AB é paralelo a CD, tá? O primeiro resultado que a primeira proposição que a gente vai demonstrar é essa daqui, olha, que num paralelogramo qualquer, as medidas dos lados opostos é a mesma, tá? Então nós temos, por hipótese que eles são paralelos, a gente vai provar que se esse for paralelo a esse e esse for paralelo a esse, obrigatoriamente os lados opostos são possuem medidas congruentes, tá? Iguais. Então, olha, tracemos primeiramente a diagonal. Olha lá, então a gente traçou aqui a diagonal de um paralelogramo, tá? E de acordo com o que a gente já viu, se esse ângulo medial, esse aqui também mede, né? São aqueles chamados alternos internos, né? Só retomando aqui um ponto. Então era como se fosse mais ou menos isso daqui, ó. As paralelas de Euclides, né? Elas são construídas transferindo esse mesmo ângulo para a parte superior, né? E pela questão da unicidade, então a paralela ela fica construída quando a gente transfere esse ângulo para a parte de cima, tá? E esse ângulo de cima ele é oposto pelo vértice ao ângulo de baixo. Então esses dois ângulos aqui são ângulos congruentes, ok? Aí, pessoal, esse ângulo é congruente a esse, e agora eu poderia inverter, né? Se a gente rotacionar aqui esse quadrilátero, a gente vai perceber que esse ângulo e esse aqui, eles também vão ser congruentes, pelo mesmo motivo, né? Só que dentro das paralelas AB e CD, perfeito? Agora, observe esses dois triângulos aqui, o triângulo ABD e o triângulo BDC, tá? São dois triângulos congruentes, né? Pelo caso, ângulo, lado e ângulo, né? Desculpa, é ângulo. Ângulo, lado e ângulo, tá? Qual o ângulo que eu estou falando? Os dois possuem ângulo θ e ângulo alfa, né? E o lado comum entre eles ali, né? Vai ser o lado BD, né? Se a gente for parar para perceber, esse lado BD ele vai ser comum a esses dois triângulos. Por isso que eles vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, né? Então, como eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, eu tenho que a medida do AD é a mesma medida do BC, tá? E o AB, ele tem a mesma medida do CD, tá? Isso já caracteriza também os paralelogramos. Além de ser paralelos, obrigatoriamente os lados opostos têm a mesma medida, tá? Isso foi explicado aqui direitinho. E a nossa próxima proposição é exatamente o chamado Teorema da Base Média, tá? O que é o chamado Teorema da Base Média, galera? Imagina que você tem um triângulo qualquer, né? E você consiga obter os pontos médios de M1 e M2, né? Qual que vai ser o nosso objetivo? O nosso objetivo é mostrar que se eu uno o segmento M1, M2, esse segmento ele vai ser paralelo à base BC. E além de ser paralelo à base BC, ele vai ter metade da medida da base, perfeito? Esse é o nosso chamado Teorema da Base Média. Eu vou fazer aqui a demonstração, apesar dela estar feita no material, tá? Eu vou fazer aqui porque ela é bem importante dentro do contexto da geometria de Euclides, tá? É um resultado muito importante e eu vou destacar aqui com vocês como que é feita essa demonstração, tá bom? Então imagina que você tem um triângulo qualquer, tá? E esse triângulo nós vamos dar nome para ele, tá bom? Esse triângulo é o ABC.
Imagina que eu pegue o ponto médio M1 do nosso lado AB e vamos supor que eu pegue o ponto M2, que é o ponto médio do lado AC, tá certo? O nosso objetivo é mostrar que esse camarada é paralelo a esse, tá? E ele possui ainda metade da medida da base, tá? E para essa finalidade, né, para a gente chegar nesse resultado, eu vou fazer o seguinte: imagina que aqui tem uma determinada medida, eu vou continuar ela para cá, tá? Eu vou pegar essa mesma medida e vou continuar até um ponto, tá? Esse ponto eu vou chamar ele de ponto D. E esse ponto dele, ele tem a seguinte propriedade: ele pertence à semirreta M1 e M2, tá? E além disso, o segmento M1 e M2, ele vai ser congruente ao segmento M2D, perfeito? Eles possuem a mesma medida. E fazendo isso, a gente vai fechar aqui o nosso segmento CD, tá? Feito isso, a gente obtém o segmento CD. Então, todo triângulo, isso aqui é facilmente desenhado, né? Obtém o ponto médio utilizando aquela ferramenta de sai de um, passa no outro, sai do outro, passa no um, né? Para a gente obter, sai do B, passa no A, sai do A, passa no B. Aí aquele segmento vai passar exatamente pelo ponto médio. É a construção do ponto médio que a gente já conversou, tá? Agora vamos lá. Essa medida, ela por construção tem a mesma medida dessa, né? Essa medida do AM2 tem a mesma medida do M2C, porque o ponto M2 ele é médio, né, do nosso segmento AC. E além disso, esse ângulo, se ele for alfa, ele também tem a mesma medida desse daqui, que é alfa, ok? São ângulos opostos pelo vértice. Eu queria que vocês observassem esses dois triângulos aqui. O triângulo AM1M2 e o triângulo M2CD, né? Eles são congruentes, né? Então, ó, o triângulo AM1M2, ele vai ser congruente ao triângulo M2CD, né? Pelo caso lado, ângulo, lado, né? Nos dois eu tenho um lado 2 pauzinho, nos dois eu tenho aquele ângulo alfa e nos dois eu tenho aquele lado 1 pauzinho. Perceberam? Né? Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. E além disso, essa medida, né, ela obrigatoriamente tem a mesma medida desse daqui, tá? Além se esse ângulo for θ, o θ ele é oposto ao 2 pauzinho, né? O 2 pauzinho está aqui no outro triângulo, ele também mede θ, perfeito? E se aqui for 3 pauzinho, essa medida aqui, ela também mede 3 pauzinhos, né? Por quê? Porque o ponto M1, ele é médio do segmento AB, perfeito? Primeiro resultado que a gente tira, observa que a medida desse ângulo foi a mesma medida desse daqui, ó. Olha que interessante, né? Eu queria que você olhasse para o segmento AB, tá? E eu queria que você olhasse para o segmento CD, né? Esses dois segmentos, que característica que aconteceu aqui? Olha, a medida desses dois ângulos foi a mesma, né? Quando isso acontece, obrigatoriamente esses dois segmentos, né, eles vão ser paralelos. Olha lá, é como se aqui fosse θ e aqui também fosse. Então, obrigatoriamente, esses dois segmentos eles vão ser paralelos, né? Então, e a escrita é isso daqui: o segmento AB ele vai ser paralelo ao segmento CD, tudo bem? E além disso, galera, além deles serem paralelos, eles têm a mesma medida, né? E observa que a medida de BM1, tá, foi congruente à medida do segmento CD, né? A gente já até conversou sobre isso daqui, tá? Esse tem a mesma medida desse, pela congruência, e esse tem a mesma medida desse pelo ponto médio M1. Logo, se esse tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse, esses dois aqui têm a mesma medida, né? Por uma questão lógica da igualdade, ok? Então, pessoal, e no material de vocês existe mais um teoreminha aqui que foi demonstrado. Ah lá, né? Esse é L, esse também tem medida L, e aqui alfa e aqui alfa, né? Tá feito aqui bonitinho, certo? E tem uma demonstração que foi feita também por mim,
tá? Que obrigatoriamente, se isso acontecer, a gente vai mostrar que M1D é paralelo a BC, tá? A gente vai demonstrar que essa figura que satisfaz essa condição, ela obrigatoriamente é um paralelogramo, tá? Vamos ver por quê? Se você chama esse ângulo de alfa, esse aqui também é, né? Olha lá, duas paralelas cortadas por transversal. Se você traça outra diagonal, se você chama esse ângulo de θ, o outro também vai ser, tá? Olha lá, esses dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, tá? Aí eu vou tirar uma fotinha para poder acabar de fazer as considerações que eu preciso, tá? Para mostrar que realmente, tá, aquele de cima ele vai ser congruente ao de baixo, além disso paralelo, tá? Olha aqui. Aí, galera, esses dois triângulos aqui, ó, o M1PB, tá? E o PDC, eles vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, tá? Eles têm um ângulo alfa, o ladinho L e um ângulo θ em comum. Então, obrigatoriamente, ó, o M1P, ele é oposto ao θ. Tem que ser congruente ao PC no outro, tá? E o BP, ele é oposto ao alfa. Quem é oposto ao alfa aqui? É o PD, tá vendo? E além disso, esse ângulo aqui, se eu chamo ele de φ, ele é congruente ao de cima. Também tem a mesma medida φ. Agora eu queria que você olhasse para o de cima e o de baixo. Olha lá. O de cima e o de baixo, eles vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Aí, queridos, eu volto a destacar a importância da congruência do triângulo, né, dentro da teoria de Euclides, né? A partir dela, vários resultados são demonstrados, né? Então, ó, o triângulo de cima e o triângulo de baixo, eles possuem um lado 2 pauzinhos, um ângulo que é o φ e um lado que vale 1 pauzinho, tá? Então, obrigatoriamente, se você chama esse ângulo aqui de beta, o beta é oposto ao 2 risquinho. Cadê o 2 risquinho? Tá aqui, ó. Esse daqui obrigatoriamente é o beta, tá? Ah lá, e eles tendo a mesma medida, obrigatoriamente eu já posso afirmar que a reta que passa pelo M1D, ela tem que ser paralela à reta que passa por BC. Né? Já é um dos resultados que a gente precisaria lá no exercício, né? Elas são paralelas. E outra coisa, a medida M1D, ela tem a mesma medida do outro, né? Visto que os triângulos são congruentes, tá? E a medida do M1D é congruente, o segmento M1D, ele é congruente ao segmento BC, perfeito? Aí agora eu posso voltar lá para o nosso desenho. E quando eu volto lá para o nosso desenho, então, olha, se esse é paralelo a esse, eles possuem a mesma medida, o que a gente acabou de demonstrar? Que esse M1BCD, ele se trata de um paralelogramo, tá? E se tratando de um paralelogramo, olha, a medida que vai de M1 até D é a mesma medida do BC, tá? E isso, inclusive, tá lá. A medida que vai do M1 até o D é congruente, a medida é a mesma, né? Os segmentos são congruentes. Então eu posso falar que a distância M1, M2, né? A medida do segmento M1, M2, ele vai valer o quê? Né? Lá no nosso desenho, você tem essa medida não foi a mesma dessa, né? Então, já que o M1D tem a mesma medida do BC, e a distância do M1 até o D é o dobro dessa, né? Então fica claro para nós que a distância do M1 até o M2 é metade da medida da base BC. Ah lá, era esse que era o nosso propósito. Eles são paralelos, tá? E além disso, a medida dele é metade da medida da base. Olha lá, esse resultado ele é chamado de teorema da base média. Sempre quando você pega os dois pontos médios, tá? Sempre que você pega os dois pontos médios, esse segmento ele vai ser paralelo à base. E além disso, ele possui uma medida que é metade da base.
Tá? E eu tenho um outro resultado que ele também vai ser equivalente a esse, visto a unicidade da paralela. Né? Qual que é o resultado que é importante e que inclusive vai ser utilizado na teoria de Tales? Tá? Quando você tem um triângulo, olha só, como que isso vai ser importante daqui a pouco para nós, tá? No nosso próximo vídeo. Quando você tem um triângulo ABC, então olha só, quando você tem um triângulo ABC, você tem o ponto médio M1. Vamos supor que agora você trace uma paralela, certo? Quando você traça uma paralela, a base passando pelo M1, você vai intersectar aqui obrigatoriamente aonde? Visto que a paralela ela é única, né? Obrigatoriamente esse ponto vai ter que ser o M2, não tem como, né? Certo? Então, quando a gente traça uma paralela, obrigatoriamente esse ponto aqui ele vai ser o ponto médio, tá? Isso vem em decorrência da unicidade. Por quê? Pegando M1 e M2, a gente já demonstrou que ela é paralela. Então, se agora eu pegar uma paralela passando por M1, visto que ela é única, né, obrigatoriamente esse ponto vai ser o ponto M2. Então, quer dizer, se essa distância for a mesma que essa, e você traça uma paralela, obrigatoriamente essa distância ela vai ser a mesma dessa, tá? Isso daqui é que vai ser um resultado muito importante lá no chamado Teorema de Tales, né? E além disso, lá vai ter uma conversa sobre comensurabilidade, tá? Comensurabilidade. Aí, no meu próximo vídeo, eu vou tratar um pouco do que representa esses segmentos comensuráveis. Tudo bem? Aí, vocês aguardem em breve a postagem do próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais.